Hoje é a nossa 14ª aula, tá certo? Já estamos em mais da metade da disciplina, tá bom? E hoje nós finalizaremos a questão dos distúrbios respiratórios, tá? Das doenças que comprometem o sistema respiratório, tá bom? Já vimos rinite, sinusite, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, insuficiência respiratória aguda, asma, certo? E hoje nós finalizamos com bronquite, tá? E com enfisema pulmonar, tá certo? Essas não são as únicas doenças que comprometem o sistema respiratório, né? Existe uma infinidade de doenças, mas devido ao nosso tempo, infelizmente, não dá para nós abordarmos todas as doenças. Para isso, a gente precisaria de, no mínimo, um ano de disciplina, tá certo? Então, eu trago as principais para vocês, que são doenças que vocês vão ver na prática clínica de vocês, tá? Quando começarem a trabalhar. E fora essas, que são vistas em aula, tá bom? Tem ainda mais duas, que é a pneumonia e edema agudo pulmonar, e vão ser apresentadas em forma de seminário, tá certo? Na segunda-feira, tá? E na segunda-feira também tem a questão da apresentação do seminário de hipertensão arterial sistêmica. Vamos falar um pouquinho sobre bronquite e sobre enfisema pulmonar, tá certo? Qualquer coisa que forem tendo dúvidas, podem perguntar, tá certo? Para nós falarmos de bronquite, gente, o próprio nome já sugere, certo? Tentem sempre tentar conseguir entender, né, o que é que o nome da doença já dá de informação para nós, né? Se eu falo bronquite, toda palavra que termina com ite, né, ela significa o quê? Inflamação. Exatamente, inflamação, tá certo? E aí, qual é o prefixo da palavra bronquite? Qual é a porção inicial da palavra bronquite? Bronque, né? Então, se nós formos olhar, né, se nós formos lembrar lá do sistema respiratório, nós nos lembraremos, a palavra bronquite nos sugere o quê? Que é uma inflamação que ocorre aonde? Brônquio. Nos brônquios. É. Lembrando mais uma vez que brônquios são exatamente a bifurcação tanto direita quanto esquerda de quem? Da traqueia, né? E cada brônquio, ele vai adentrar, ele vai entrar o quê? Em um pulmão. E aí, uma vez entrando no pulmão, esse brônquio vai se ramificar, que vão ser os bronquíolos, né? E lá no final dos bronquíolos, vamos ter aqueles cachinhos de uva, que são os alvéolos, né? Onde ocorre a hematose, né? A troca gasosa. Né? Então, em se tratando de bronquite, gente, nós temos que é o quê? Uma inflamação que ocorre nos brônquios, lá na partezinha da bifurcação de quê? Da traqueia. Né? E aí, se nós pensarmos na inflamação, né, desse brônquio, nós podemos subentender o quê? Que é uma inflamação que ocorre mais especificamente na mucosa, no tecido interno desse órgão, não é verdade? Então, no interior, na luz do brônquio, eu tenho a mucosa, né? E aí, uma vez ocorrendo uma inflamação dessa mucosa, todo e qualquer local, qualquer tecido, qualquer órgão do nosso corpo que esteja passando, que esteja sofrendo um processo inflamatório, né? Ele vai ficar o quê? É demasiado, né? Vai ficar o quê? Inchado, não é verdade? E aí, nessa imagem aqui, eu trago para vocês
uma representação de um brônquio normal, à esquerda da imagem, tá certo? E, em contrapartida, do lado direito, nós temos a representação de um brônquio que está inflamado. Um brônquio cuja mucosa interna dele está o quê? Está inflamada, tá certo? Se essa mucosa, se esse tecido, gente, está inflamado, é óbvio que vai estar o quê? Deve estar o quê? Inchado, não é verdade? E aí, gente, quando eu tenho uma inflamação, quando eu tenho o inchaço, a edemaciação de um tecido, né? Eu tenho o quê? Consequentemente, o quê? O aumento ou a diminuição do espaço interno do brônquio. Diminuição. Vou diminuir. Se está inchado, se essa mucosazinha, se essa paredezinha está inchada, ela vai o quê? Ocupar um espaço maior. E a partir do momento que ela ocupa um espaço maior, ela vai diminuir o espaço disponível no interior do brônquio. Então, podemos dizer o quê? Que a luz do brônquio, né, o espaço interno do brônquio, ele fica mais restrito, ele fica menor. E isso vai comprometer o quê? A passagem da corrente de ar, não é verdade? Imagina que aqui, nesse brônquio normal, sem estar inflamado, né? Eu tenho um espaço imenso, um espaço adequado. O ar vai fluir bem melhor, né? Vai passar de forma bem melhor do que vai ocorrer a passagem em um brônquio que esteja o quê? Inflamado. Por quê? Porque eu tenho a diminuição da luz desse órgão, né? E aí, gente, se nós falamos em inflamação, nós falamos em edemaciação, ou seja, em inchaço, né? E geralmente no nosso corpo, quando ocorre um processo inflamatório ou um processo infeccioso, há a produção de quê? De secreção, né? A primeira coisa que ocorre quando uma feridinha, quando um ferimento está inflamado, é o quê? A presença de quê? De pus, de secreção purulenta, não é verdade? E por que, gente, que é formado, que é produzido secreção, né? Por que que é produzido pus, né? É a tentativa do corpo de eliminar algum micro-organismo invasor, né? Que pode ser um vírus, que pode ser uma bactéria, que pode ser um fungo, né? Que não é natural, que não faz parte da nossa flora, né? Digamos assim, da nossa microbiota, né? Porque no nosso corpo nós temos tanto vírus, tantas bactérias que não nos provocam doenças, que elas fazem parte da nossa microbiota fisiológica. O que é fisiológico não é patológico, tá bom? Mas existem alguns micro-organismos que, uma vez ele invadindo o nosso corpo, eles são reconhecidos como agentes agressores, né? E aí, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele vai reagir tentando proteger o corpo. Então, quem é que vai entrar em jogo? Leucócitos, né? Que são os glóbulos brancos, né? Que nós temos vários tipos de leucócitos, desde linfócitos, monócitos, neutrófilos, granulócitos, basófilos, cada um dessas células de defesa é, tem uma função específica em relação a um agente agressor específico, né? Existem leucócitos que são especializados, por exemplo, em combater bactérias, já outros são especializados em combater vírus, outros fungos, outros protozoários, outros parasitas, certo? Então, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele é acionado, ele entra em ação, né, com a tentativa de quê? De debelar, de destruir esse micro-organismo invasor, tá certo? E aí, nem sempre essa batalha, nem sempre essa luta entre os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e os agentes invasores, nem sempre o nosso sistema de defesa ele vence.
Então, ó, pode ocorrer morte celular, né? Leucócitos podem morrer, né? Tentaram batalhar para tentar destruir aquele vírus, aquela bactéria, aquele fungo. Não conseguiu. Então, vai ocorrer a morte dessa célula, desse leucócito, desse glóbulo branco, tá certo? E aí, uma vez ele morrendo, não morre um, morre vários, né? Vai ser formado o quê? A secreção purulenta, por exemplo, tá certo? Então, na bronquite, na inflamação do brônquio, né, da mucosa brônquica, nós verificamos o quê? A edemaciação, o eritema, né? Aquela mucosa ela fica bem mais avermelhada, né? A hiperprodução de secreção, né? Aí imagina um ar que era para fluir pelo interior de um brônquio preservado, né? Com a luz mais dilatada, com um espaço interno maior, né? Imagina que esse ar vai passar agora por um brônquio que está inflamado, vai estar edemaciado. Se está edemaciado, tem uma diminuição do espaço interno e para piorar a situação, tem a produção de secreção. Tá cheio de secreção aqui, ó. Aí é mais complicado, é? Aí eu pergunto a vocês, se eu pegar meu estetoscópio e for fazer a ausculta pulmonar de uma pessoa que não tem nenhuma doença respiratória, ela vai ser igual à ausculta de uma pessoa, por exemplo, com bronquite, cheia de secreção nos brônquios? Não. Completamente diferente. Tá certo, gente? Completamente diferente. Aí eu vou pedir para vocês anotarem aí no caderninho de vocês, tá certo? Que é quando nós fazemos a ausculta pulmonar em uma pessoa que não tem nenhuma doença respiratória, né? Nós vamos ouvir o barulho do ar entrando e saindo dos pulmões, que é um barulho característico, tá certo? Eu quero que vocês anotem aí que os sons normais da ausculta pulmonar, tá certo, gente? São chamados de murmúrios vesiculares, que a gente abrevia como MV, certo? São os sons, o quê? Normais do pulmão. Quando eu ausculto e consigo ouvir o barulho do ar entrando e saindo dos pulmões, sem nenhum obstáculo, tá certo? Ele tá fluindo tranquilamente, perfeitamente, sem nenhuma, o quê? Dificuldade. A luz dos órgãos, como de brônquios, de traqueia, bronquíolos, está tudo o quê? Livre. Então, esse ar, ele vai entrar e vai sair do pulmão da pessoa, né? Fazendo o barulho característico de entrada e de saída do ar, né? Que vai ser tipo um sopro mesmo. Certo? A esses sons normais, sem alterações, nós chamamos de murmúrios vesiculares, tá certo? Comumente abreviado como MV. Bom, mas me digam aí, uma pessoa, por exemplo, se nós formos fazer, quando nós formos, né, fazer a ausculta pulmonar de Cíntia, de Lisandra Cíntia, que é asmática, será que nós vamos conseguir ouvir o barulho do ar entrando e saindo de forma tranquila, murmúrios vesiculares, ou vai ter alguma diferença? Diferença. Vai ter diferença. Lembra que eu falei para vocês que uma pessoa que ela é asmática, quando nós auscultamos ela, nós escutamos o barulho do ar entrando e saindo dos pulmões, mas é um barulho que ele é mais estridente, que parece um gatinho miando quando é imprensado, eu falei para você, né? Que é aquela questão do certo? Porque dentro dos brônquios e dos bronquíolos daquelas pessoas que são asmáticas, ocorre uma inflamação crônica.
toda vida que falamos em inflamação, nós temos o que? Edemaciação, inchaço, edema. Então, se a mucosa dos brônquios edemacia, incha, né? Eu vou ter um espaço menor dentro do brônquio e do bronquíolo. Então, o ar vai passar? Vai passar ali por dentro? Vai, mas muito imprensadinho. Para vocês conseguirem imaginar bem, imagina vocês enchendo uma bola, uma bexiga, um balão de aniversário, né? Se vocês tiram da boca e solta, ela seca rapidamente. O ar consegue sair rapidamente. Mas se vocês encherem o balão e pegar o bico da bola e esticar, deixando bem mais estreito para a saída do ar, ele faz um barulho bem estridente, né? Pode testar, pegar uma bolinha e ver o barulhinho que faz. Parece mais um assovio daqueles finos, né? Então, é exatamente isso que acontece com a pessoa com asma. O ar vai entrar e vai sair? Vai, mas existe um espaço mais estreito, um espaço menor. Então, a partir do momento que esse ar entra e sai, ele faz um barulho característico, tá certo? Que aí não é um barulho considerado normal, como o que nós ouvimos, como o que nós escutamos em uma pessoa que não tenha nenhuma doença respiratória, né? Então, eu não vou ter mais murmúrios vesiculares, tá certo? Em uma pessoa que ela é asmática, nós não vamos identificar a presença de murmúrios vesiculares, né? Que são os sons normais. Nós vamos verificar a presença do que nós chamamos de ruídos adventícios, certo? Que é representado pela abreviação RA, certo? Ruídos adventícios são os sons o quê? Anormais, que nós escutamos, certo? No pulmão, tá bom? E que sons anormais são esses? Nós podemos ter vários tipos, tá certo? Quais são os tipos, professora, que eu posso ter? Eu posso ter ruídos adventícios do tipo roncos, tá certo? Que vai ser característico, por exemplo, de uma pessoa que esteja resfriada e esteja com tosse cheia, esteja com muita secreção no pulmão. Quando nós vamos escutar o pulmão dessa pessoa, nós escutamos sim o barulhinho do ar entrando e saindo, mas lembrem-se, no pulmão dessa pessoa tem muita secreção. Então, a partir do momento que o ar entra pelos brônquios e pelos bronquíolos, que estão cheios de secreção, essas secreções elas vão se movimentar, né? Então, qual é o ruído adventício que nós escutamos numa pessoa resfriada e que está com a tosse cheia, com a tosse produtiva, né? É o ruído adventício do tipo ronco, né? Que quando a gente escuta é aquele, certo? Que é justamente o barulho do catarro, da secreção se movendo, né? Eu vou mandar um vídeo para vocês com os áudios que representam de forma bem tranquila essa questão de ruídos adventícios e murmúrios vesiculares, tá bom? Além de roncos, nós também temos outro tipo de ruído adventício, que é chamado o quê? De sibilos. Sibilos são justamente os sonzinhos que nós vamos ouvir quando nós escutamos uma pessoa que é o quê? Asmática. Aquele barulho mais estridente, né? Tipo de um gatinho novinho quando é machucado. Tá certo? Então, anotem isso aí, tá certo? Para que vocês consigam entender o vídeo, o material extra que eu vou mandar para vocês. E isso aí, gente, é de extrema importância que todos nós da enfermagem saibamos, tá certo? Porque vocês, né, técnicos em enfermagem, assim como eu, enfermeira,
Nós temos total autonomia de fazermos a ausculta pulmonar, certo? Da mesma forma que temos total autonomia para fazer a ausculta cardíaca, tá bom? Mas para que nós possamos fazer, nós precisamos saber fazer. E aí não adianta de nada saber fazer se nós não conseguirmos identificar o que é normal e o que é anormal, tá certo? Imagina, vocês vão ler lá a evolução de um enfermeiro que tem dizendo, o exame físico, aí vai descrevendo, escrevendo. Aí, a ausculta pulmonar, MV+, está querendo dizer que murmúrios vesiculares estão presentes, ou seja, quando aquele enfermeiro foi fazer a ausculta pulmonar daquela pessoa, ele auscultou sons que são considerados o que? Normais. Aí você não sabe o que é MV, nem muito menos mais. Está querendo dizer que murmúrios vesiculares estão presentes, certo? Ou então, a ausculta pulmonar, RA mais do tipo ronco e ou sibilho. Aí vocês não saibam, não, o que é que significa, para ver se vocês vão saber o que é que. Qual é o sinal de alerta que está querendo se dar, o que é que está querendo dizer que aquele paciente tem, tá certo? Então, isso é extremamente importante, tá certo? Ok. Então, uma vez falado isso, gente, voltando para o que vem a ser, né, de fato, a questão da bronquite. Como nós já construímos o conceito, né, uma inflamação que ocorre nos brônquios, mais especificamente na mucosa, né, dos brônquios. E aí, se ocorre uma inflamação na mucosa dos brônquios, gente, eu tenho o quê? Edemaciação. Se a mucosa interna dos brônquios incha, eu vou ter uma diminuição do espaço interno do brônquio, né? Se eu estou falando em um processo inflamatório, eu tenho a produção excessiva de o quê? De secreções, né? E aí eu pergunto para vocês, de acordo com toda essa fisiopatologia, tá certo? No caso de uma bronquite, qual tipo de tosse eu vou verificar? Qual tipo de tosse é esperado numa pessoa com diagnóstico de bronquite? Qual tipo de tosse? Aquela tosse cheia de secreção. Daquele jeito. Daquele jeito. Perfeito. Ora, vejam, bronquite não é inflamação da mucosa brônquica? Se ocorre uma inflamação do brônquio, da mucosa do brônquio, vai ocorrer a formação de quê? A produção de quê? De secreção, né? E aí, se ocorre a produção de secreção, minha gente, quando essa pessoa tossir, eu vou conseguir ouvir o barulho dessa secreção se movendo. E o ideal é que essa secreção ela se desprenda, que ela se desgrude lá dos brônquios e seja o que? Exteriorizada. É para ter secreção? É para ter catarro nos pulmões? Nos brônquios? Não. Não. Se tem, é porque tem alguma coisa que é errada. Não é verdade? E aí, é por isso que geralmente, né, a depender da causa da bronquite, se é bacteriana, se é viral, enfim, além dos medicamentos que vão ser prescritos, muitas vezes os médicos, eles prescrevem um xarope, né? Um xarope que ele como que eu posso dizer para vocês? Existem xaropes que são para tosse cheia, que é a tosse produtiva, né? Um catarro com secreção, né? E existem xaropes que são para tosse seca, né? A tosse seca. Expectorante. Isso, expectorantes, certo? A tosse seca é aquela tosse que ela dá porque a gente sente um incômodozinho na garganta ou em qualquer outra região do trato respiratório, mas não há a produção de secreção, tá certo?
Já na tosse cheia, que é chamada de tosse produtiva, que é aquela tosse com catarro, né, com secreção, ela precisa de um xarope específico que é chamado de expectorante, tá certo? Ó, aqui, expectorante. Professora, bom dia. Bom dia. Eu tive uma situação assim que eu fiquei com uma gripe bem séria, sabe? Que eu tive que até me afastar do trabalho. Eu lembro que o médico passou um expectorante, só que, segundo minha vizinha que falou, era um tipo o que o filho dela é asmático e toma quando tá com essa situação. Acho que não sei se era o nome era ou era astro ou era acebrofilina, alguma coisa assim. Acho que era a cebrofilina, Jackson, porque o astro, ele é um antibiótico. Pronto, E a acho que cebrofilina, foi esses dois porque que passaram, que a médica passou porque minha tosse estava muito cheia e muito escura a secreção. uhum. E Pronto, como eu trabalho em situações de frio abaixo de zero, não poderia ficar lá. entendi. Então, provavelmente, esse seu resfriado, essa sua produção de secreção era devido a um agente bacteriano, por isso que entrou com antibiótico, com o Foi. ácido, e entrou com a acebrofilina, porque é um xarope para tosse produtiva, né, para tosse cheia, tá certo? Então, o que é que esses xaropes, que são chamados de expectorantes, eles fazem, né? Eles vão deixar essa secreção, que geralmente é bem grossa, bem espessa, vão deixar essa secreção mais líquida, mais fluida, né? E a partir do momento que ela fica mais fina, mais fluida, a tendência é que ela se solte da parede dos brônquios. E aí, a partir do momento que o indivíduo tosse, né, lembrem-se sempre que a tosse, que o espirro, são mecanismos que o nosso corpo encontra na tentativa de quê? De botar para fora algum agente irritante, né? Algum agente que está incomodando, que não era para estar ali. Né? Aí, a partir do momento que essa secreção ela fica mais líquida, mais fluida, certo? Quando a pessoa tosse, a possibilidade de que essa secreção ela suba é maior e seja exteriorizada, né? Então, por que, professora, é chamado de expectorante? Expectorante é uma palavra que é derivada do verbo expectorar. E na língua portuguesa, expectorar é exteriorizar, é colocar para fora alguma secreção, tá bom? Silvia, Então, bom dia. bom dia. Assim, início de pneumonia, ou a pessoa com pneumonia mesmo, sempre vai ser tosse assim, com catarro, secreção, ou pode também Não, ser tosse seca? pode ter Os dois, também né? seca, certo? Porque pneumonia, ela pode ser de vários tipos, inclusive, né? Tanto bacteriana, quanto viral, quanto fúngica, quanto química, né? Então, em alguns momentos, essa pessoa pode apresentar uma tosse produtiva e depois passar a ter uma tosse não produtiva. Ou então pode também começar com uma tosse seca e depois evoluir para uma tosse cheia, né? É muito comum, por exemplo, principalmente em criança, lá na pediatria, né? No início de alguma doença respiratória, a criança está apresentando uma tosse seca. Aí do meio para o fim fica cheia. Ou o inverso, certo? Então, isso é bastante variante, tá bom? Então, expectorantes são aqueles que. Oi, Deixa eu fazer uma pergunta. pode fazer. Quando eu começo a rir bastante, sabe aquela risada que é para você rir até 2020 e 2021? Aquela risada bem gostosa mesmo. Só que quando eu começo a rir e não paro, começa a dar uma coceirinha na minha garganta. E essa coceirinha ela é fatal. Porque quando começa, é porque vai atacar. Aí com 3 segundos depois, já começa aquela tossezinha chata e eu acabo Uhum. tendo
esse riso é porque ele mexe com alguma coisa por dentro? Não, na realidade, quando você ri, aquela risada muito, né? Isso. Você passa muito tempo rindo e pode prestar atenção que quando você gargalha, você fica com a boca aberta, né? Se tá gargalhando, você fica com a boca aberta. A partir do momento que você fica com a boca aberta, você acaba respirando mais pela boca do que pelo nariz. Pode prestar atenção da próxima vez que você tiver essas crises de riso, né? E aí, a partir do momento que você respira mais pela boca, quando está gargalhando, a sua garganta ela vai ficar ressecada devido à entrada excessiva de ar. E aí vai ficar mais seca, ficando mais seca, é desencadeado essa questão da tosse, né? Porque uma hora você pode estar lá rindo demais, mas quando você começa a tossir, você tem que dar uma pausa na gargalhada para poder o quê? Tossir, né? Teoricamente, essa tosse ela acaba induzindo que sua garganta ela seja lubrificada com saliva, entendeu? Então é por isso. Entendido? Obrigada. Por nada. Você pode prestar atenção que quando você tosse um pouquinho, se você pegar um copo com água e tomar uns goles de água, vai aliviar bastante essa coceirinha na garganta, essa tosse. Tá certo? Então a fisiologia explica. Tá bom? Então, gente, como eu estava falando, expectorantes são xaropes específicos para tosses cheias, para tosses produtivas, tá certo? Mas agora eu vou dar uma do meu pai, como ele vive falando para a mãe dos pacientes dele, né? Não existe xarope expectorante melhor do que a água, tá certo? Vocês podem prestar atenção que se vocês começarem a apresentar tosse cheia, comece a beber um pouco mais de água. A tendência é que essa água, esse volume de líquido aumentando no seu corpo, acabe dissolvendo mais essa secreção lá na região pulmonar. Né? Então você vai. A secreção pode sair nas fezes, né? Mas no xixi não é possível não, né? Sair na urina ou não? E Só nas quando fezes. sai secreção em fezes, gente, já é outra coisa, já é meio que indicativo, por exemplo, de uma parasitose, de uma verminose, tá? Quando a pessoa evacua com muco, né? Com secreção nas fezes, aquele cocô, aquelas fezes que vêm mais leguentas, é como se viesse babado. Já é um sinal que o trato gastrointestinal está tentando produzir muco para eliminar, para debelar, para matar algum micro-organismo, muito provavelmente parasitas, vermes. Tá certo? Mas secreções no sistema respiratório, geralmente eles são eliminados pela expectoração, pela tosse ou pelo espirro, e aí sobe aquela secreção. Professora, às Oi? vezes, dependendo da tosse, da secreção que você está, quando você não age rapidamente com o expectorante ou um antibiótico mesmo, geralmente em algumas pessoas chegam a atingir na parte da audição, ocorrendo inflamação Sim. no ouvido, né? Gente, por exemplo, geralmente, a pessoa quando está com garganta inflamada, certo? Que o pessoal chama de amidalite, e é errado, tá? Amígdalas é a nomenclatura antiga, a nomenclatura anatômica antiga, tá? Atualmente são tonsilas palatinas, tá certo? Então, a amidalite, a crise de garganta, que antes era chamada, né? Atualmente a nomenclatura anatômica correta é tonsilite, tá bom? Se vocês prestarem atenção, quando a pessoa está com a garganta inflamada, a depender do nível da inflamação, essa pessoa vai começar a ter dor de ouvido, né? Ela vai começar a apresentar otite, né? Que é a questão da inflamação do ouvido, né? Do ouvido interno.
E aí, isso a anatomia explica, né? As tonsilas palatinas, elas estão muito próximas, anatomicamente falando, do conduto auditivo interno, né? Então, tem Professora, então, sabe? Então, se um inflama, o outro vai inflamar também. Oi, pode falar. tiro como exemplo por mim, porque eu fui diagnosticada com otomastoidite crônica. Aí, ontem eu tava com a tosse seca e não conseguia dormir, só tossindo. Chega, deu uma dor no peito. Aí hoje pela manhã eu amanheci com o ouvido doendo. Isso. Então, garganta e ouvido, os dois estão muito juntinhos. E às vezes o conduto auditivo, a tuba auditiva, ela acaba tendo uma inclinação maior do que o que deve, aí fica em comunicação quase que direta com o quê? Com a tonsila palatina. Existem pessoas, o nosso tubo auditivo interno, ele não é para ser completamente reto, ele tem uma inclinação, mas existem algumas pessoas que apresentam variações anatômicas, né? Nós não somos todos iguais. E aí, essa tuba auditiva interna é um pouco mais do que as pessoas, por exemplo, minha cunhada tem a tuba auditiva interna bem inclinada. Então, quando ela tem crise, quando ela tem tonsilite, né? Quando a garganta dela inflama, já bate no ouvido, certo? Então, isso é uma questão puramente anatômica. Beleza, gente? Ok. E aí, não esqueçam que o melhor que tem é a água, tá? Estimular esse paciente a beber mais água, né? Porque nós sabemos que a realidade socioeconômica da maioria das pessoas não é favorável, né? As pessoas de classes econômicas mais baixas, elas às vezes não vão ter, às vezes não, quase sempre vão ter condições de comprar. Tá certo? Em relação aos fatores de risco, lembrem-se, sempre que eu falo em fatores de risco, eu estou Silvia, falando em elementos. Oi, pode falar. deu uma travadinha legalzinha aí um pouquinho, viu? Em qual Quando você, parte? na hora que você estava falando da parte de ingerir água. Sim, a questão de ingerir água, principalmente nós temos muito de estimular a ingestão de água, tá certo? Para os nossos pacientes, porque vocês vão perceber que a maioria das pessoas, elas não têm condições econômicas tão favoráveis, tá certo? Para nós, pode ser muito normal, muito comum ter de comprar um xarope. Isso não vai pesar tanto para a gente, isso não é tão caro para a gente. Mas a depender do nível econômico de alguns pacientes, eles não têm dinheiro para comprar xarope, né? E aí, como é que vai ficar? Nós devemos estimular o aumento da ingesta hídrica. Nós temos que estimular esse paciente a o quê? A beber mais água, a beber mais líquidos, porque lembrem-se, o melhor e mais potente expectorante que nós temos é a água, tá bom? Foi isso que eu aprendi. Professora, Oi. às vezes eu vejo minha mãe fazer, sabe o quê? Ela pega a cenoura, corta miudinho, coloca um pouquinho de açúcar e deixa no serinho, para virar aquele tipo de melzinho. Serve também. Coloca para tomar. Ou então, lambedor de coco, é batata. Lambedor é muito bom também, né? Lambedor de coco, lambedor de abacaxi. É muito bom para
pessoas que estão com tosse cheia, tosse produtiva. Abacaxi tem uma propriedade anti-inflamatória muito bacana. É engraçado, porque algumas pessoas dizem que não, menina, não toma abacaxi, não, que abacaxi é carregado, isso acarreta mais a inflamação de ferida, ou de que você está menstruada, não come, porque vai dar muita cólica, de misericórdia. Pois o abacaxi tem propriedade anti-inflamatória, tanto que quando a pessoa está com problema respiratório, toma lambedor de abacaxi e melhora bastante, tá certo? Então, gente, quais são os fatores de risco para bronquite, né? Lembrem-se que quando eu falo de fatores de risco, eu estou falando em situações que a pessoa pode vivenciar ou ter alguns hábitos que vão predispor, que vão deixar ela mais sujeita, né? Mais exposta até a bronquite, né? Pessoas que são tabagistas, pessoas que fumam, né? Já falamos muito sobre a questão do tabagismo aqui, né? Do quão tóxicas são as substâncias que contém no cigarro, né? E aí, quando nós falamos na prática do fumar, nós sabemos que aquela pessoa está engolindo, aquela pessoa está inalando aquela fumaça, aquele ar, que é só feito de coisa que não presta, né? Então, isso vai diretamente para os pulmões. Isso não é bacana para os pulmões, essas substâncias. Então, vai acontecer, sim, claro, óbvio, de em algum momento esse pulmão, ele reagir, né? Dizer, ei, para, isso está me agredindo. E aí, como é que ele reage? Inflamando, né? Principalmente brônquios. Então, pessoas que são tabagistas, pessoas que fumam, elas têm uma propensão bem maior de desenvolver bronquite, né? E não só as pessoas que fumam, mas as pessoas que estão na presença daquelas que fumam, né? Que são os fumantes passivos. Quando eu falo em fumantes passivos, são aquelas pessoas que elas não pegam o cigarro para fumar, para tragar, mas ela está sempre ao lado de alguém que está fumando. Ela está respirando também aquela fumaça. Em uma quantidade menor, mas está. E isso vai fazer mal do mesmo jeito, né? Então, pessoas que se expõem à fumaça do cigarro, né? Pessoas que são fumantes passivas, elas acabam estando mais vulneráveis também ao desenvolvimento de quê? De uma inflamação nos brônquios, que vai configurar o quê? Uma bronquite, tá certo? Outro fator de risco, a questão da poluição do ar. Pessoas que vivem em cidades que são muito industrializadas, como, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo é uma das cidades brasileiras que tem a maior quantidade de indústrias, né? Então, é posto para o ar muito que muita fumaça, o ar é muito poluído de cidades como São Paulo, né? E imagine que as pessoas que moram lá respiram aquele ar cheio de poluição, né? Então, é óbvio que o sistema respiratório dessa pessoa também vai reclamar, tá certo? Então, tabagismo, exposição à fumaça do cigarro, como é a questão dos fumantes passivos, né? Vou até colocar aqui os fumantes passivos, que são aquelas pessoas que elas não fumam diretamente, mas estão ao lado das pessoas que fumam e acabam inalando aquele ar. E a questão da poluição do ar, né? Se o ar é poluído e alguém vive naquela região em que o ar é poluído, tá certo? Ela vai estar respirando aquele ar. Então, vai fazer mal para ela, tá certo? Então, esses são os fatores de risco para o desenvolvimento de quê? Da bronquite, certo? É algo bem lógico, não é verdade? É óbvio que se uma pessoa mora numa cidade que o ar é muito limpo, como, por exemplo, o interior aqui do Rio Grande do Norte, chamado Acari. Acari é considerado uma das cidades, uma das localidades com o ar mais puro da América Latina. Então, se essa pessoa não fuma, se essa pessoa mora em um lugar que o ar não é poluído, é muito pouco provável que ela desenvolva uma bronquite, né?
Ok, gente? Em relação às manifestações clínicas, lembrem-se, quando eu falo manifestações clínicas, eu estou falando em quê? Em sinais e sintomas. É isso? Quais são os sinais e sintomas de uma pessoa com bronquite? É óbvio que ela vai ter tosse, né? Tosse de que tipo? Produtiva, aquela tosse cheia, né? Então, se é uma tosse produtiva, se é uma tosse cheia, muito provavelmente em algum momento ela vai expectorar, ou seja, ela vai botar para fora. Secreção mucoide é muco, é aquela secreção que ela é liguenta, certo? Ou secreção o quê? Purulenta, que é aquela secreção em que a maior parte da constituição, a maior parte dos componentes é o quê? Pus, né? Essa pessoa pode apresentar crises de dispneia. O que é dispneia? A questão da dificuldade para respirar. Não confundam dificuldade para respirar com dor ao respirar, tá certo? Dispneia, esse desenho de dispneia é dificuldade de respirar. Essa pessoa com bronquite, da mesma forma que a pessoa que é asmática, ela tenta respirar, ela tenta puxar o ar para dentro do corpo, mas por mais que ela tente, por mais que ela se esforce, lembrem-se que lá no brônquio dessa pessoa eu tenho um espaço bem o quê? Reduzido. Então, essa pessoa, ela pode se esforçar do jeito que for, né, para colocar ar, para colocar oxigênio para dentro dos pulmões, não é verdade? Mas lembre-se que está demasiado a mucosa dos brônquios. Se está demasiado, vai ter um espaço menor. Se tem um espaço menor, vai o quê? Fluir menos ar lá por dentro, tá certo? E em alguns casos ocorre a questão de quê? Da cianose. Na imagem, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, mas a região perilabial desse bebê, ela tá um pouco mais escura, que é o que nós chamamos de cianose perilabial, certo? Que é essa cor mais enegrecida, meio arroxeada, né? E o que é que a cianose, ela nos dá de dados? Está dizendo que em determinada região do corpo não está chegando a quantidade adequada de oxigênio, né? Se não está chegando oxigênio em uma quantidade ok, lá nos alvéolos, não vai ter como ocorrer a troca gasosa de forma ok, não é verdade? E aí, se não ocorre essa troca gasosa de forma ok, eu não tenho uma quantidade satisfatória de oxigênio indo para a corrente sanguínea. Se eu não tenho oxigênio em uma quantidade boa na corrente sanguínea, é óbvio que as regiões mais periféricas do corpo, né, como as mãos, as pontinhas dos dedos, as pontinhas dos dedos dos pés, a região bucal, né, a região perilabial, essas vão ser as principais regiões do corpo que vão acabar sendo mais prejudicadas devido à não chegada em quantidade adequada de oxigênio, tá bom? Então, como é que o nosso corpo mostra para nós que não está chegando oxigênio em quantidade adequada? Muda a cor. Aquela região que era para estar coradinha, né? Se nós olharmos nossa ponta dos dedos e apertarmos um pouquinho a ponta do dedo, vai ficar bem vermelhinha. Por quê? Porque está chegando sangue em quantidade ok e juntamente com esse sangue está chegando oxigênio em uma quantidade ok, né? Mas se porventura, por alguma situação, não chega oxigênio em uma quantidade ok, uma quantidade satisfatória, o nosso corpo, ele arranja uma forma de mostrar que tem algo de errado. E como é que ele mostra que tem algo de errado, né? Mudando a cozinha, ficando cianótico, certo? Ah, professora, então quer dizer que toda pessoa diagnosticada com bronquite, ela vai ficar cianótica? Não, calma. Isso ocorre em casos mais graves, né? Em bronquites que estão mais avançadas, tá certo?
Mas, óbvio, podemos verificar, né? Podemos identificar, isso pode acontecer. E a fisiopatologia da própria doença explica o porquê. Tá certo? E aí, como é que é a assistência de enfermagem? O que é que nós, enquanto equipe de enfermagem, profissionais de enfermagem, podemos fazer por esse paciente, né? A questão da profilaxia das crises, né? Tentar evitar ao máximo, né, que essas pessoas elas tenham a crise de bronquite, né, que piore, né? E aí, professora, como é que eu posso fazer a profilaxia desse paciente? Como é que eu posso prevenir que esse paciente entre em uma crise de bronquite? Medidas simples, gente. Deixa o paciente em uma posição de Fowler ou semi-Fowler no leito, né? Que é aquela posição quase sentadinha ou literalmente sentado no leito. Por quê? Porque uma pessoa com doença respiratória, ela consegue respirar bem mais quando ela está numa posição de Fowler ou de semi-Fowler do que quando ela está dorsal, 0 graus, na cama. Então, ela vai conseguir dessa maneira, né? A questão de sempre tentar sensibilizar, né, esse paciente, a questão de que evitar estresse, evitar fortes emoções. Por quê? Porque quando temos estresse, quando temos fortes emoções, nosso sistema nervoso simpático é ativado, né? Lembrem-se sempre da questão do assalto, né? Vocês correndo do ladrão, Deus o livre, não. Quando o sistema nervoso simpático ele é ativado, ocorre o quê? A contração muscular. E lembram que nos brônquios, ao redor dos brônquios, existem músculos? Então, imagina uma pessoa que tem bronquite, se estressando, se atacando, passando por fortes emoções. Esse brônquio dela vai o quê? Contrair. Então, vai ser pior ainda, vou ter menos espaço ainda para esse oxigênio, para esse ar passar por dentro do órgão, tá certo? Podemos sugerir, né, a questão da chegada de um fisioterapeuta, né? A gente pode chegar para o médico e será que uma fisioterapia respiratória não ajudaria esse paciente? Porque, gente, quando nós falamos em fisioterapia respiratória, nós estamos falando de uma modalidade de fisioterapia, de intervenção fisioterápica, em que o profissional fisioterapeuta ele faz manobras específicas na região do tórax da pessoa, do paciente, que acaba por fazer o quê? Por conseguir o quê? A mobilização de secreções. Secreções que estavam muito grudadinhas na parede do brônquio, a partir de certas manobras no tórax, que são feitas somente pelo fisioterapeuta, certo? Essas secreções, elas vão se desprender, e aí essa pessoa vai conseguir expectorar mais facilmente. E uma vez ela expectorando, ela exteriorizando mais facilmente essas secreções, é óbvio que ela vai o quê? Respirar melhor. Tá certo? Nós temos de promover uma hidratação maior para esse paciente, né? Estimular ele a beber mais água, se for aquele paciente consciente e orientado, né? Porque sabemos que o paciente, quando ele não está consciente, ele não consegue deglutir. A deglutição dele fica prejudicada. Então, é óbvio que eu não vou estimular uma pessoa que está inconsciente beber água pela boca, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela vai se engasgar, porque ela não está deglutindo de forma ok. Mas uma pessoa consciente e orientada, estimular ela a beber a quantidade máxima de líquidos que ela puder, que conseguir, né? Se for o caso de um paciente que não está consciente e orientado, é um paciente que está em coma, na UTI, né? Muito provavelmente vai ser prescrito pelo médico ou pelo nutricionista dieta líquida pela sonda nasointeral, né? E aí, quanto mais líquido esse paciente ingerir, né, por sonda, mais fluido vão ficar as secreções pulmonares. E uma vez essas secreções pulmonares ficando mais fluidas,
mais fácil vai ser o quê? Dessa secreção ela sair da região pulmonar. Né? Nós podemos ofertar oxigênio, né? Colocar esse paciente numa oxigenoterapia, caso seja necessário. Né? Lembrem-se sempre que esse paciente, a depender do nível da inflamação da mucosa brônquica, né? O espaço que ele tem para passagem de ar juntamente com oxigênio no interior dos brônquios vai ser o quê? Muito restrito. Tá certo? E aí ele vai ficar comprometido em relação ao que? As trocas gasosas. Então, se eu puder dar uma ajudinha com um oxigênio suplementar para esse paciente, nós vamos ofertar, né? E aí, por fim, mas não menos importante, a questão da administração de medicamentos, né, expectorantes, os xaropes expectorantes, como a cebrofilina, tá certo? Para quê? Para diluir mais aquela secreção, ela ficar mais fluida, mais líquida e conseguir ser expectorada com a melhor facilidade. E por muitas vezes é prescrito pelos médicos a questão dos medicamentos broncodilatadores. Como o próprio nome sugere, eles têm 2 dedos aqui. Como o próprio nome sugere, gente, broncodilatadores são aqueles medicamentos que vão promover o que? A dilatação dos brônquios, tá certo? Então, broncodilatadores, se eles são administrados numa pessoa que está com o brônquio assim, com um espaço bem restrito no interior dos brônquios, né? Quando o brônquio ele sofre uma dilatação, né? Eu vou ter um aumento do espaço interno disponível nesse brônquio, tá certo? Broncodilatadores que nós vimos, Berotec, que é a mesma coisa que o fenoterol, Atrovente, que é a mesma coisa que o ipratrópio, né? O sabutamol, lembram? Não esqueçam dessas coisas, porque é muito importante. Professora, Oi? no caso de um bebê, né, que ele não sabe colocar a secreção para fora, aí como faz? Porque assim, eu lembro que meu filho, ele vomitava muito, aí no vômito a gente via que saía a secreção. Como eles ainda não sabem tossir, né, quando bebê, aí geralmente o que é que o corpo faz? Se esse bebê ainda não sabe tossir e é preciso colocar essa secreção para fora, o que é estimulado no nosso corpo, do corpo do bebê, né? O reflexo de vômito. Porque, por exemplo, para vomitar, a gente não precisa estar treinado para vomitar, como a gente precisa aprender a tossir, como a gente precisa aprender a tomar líquido no canudinho, né? O reflexo do vômito, ele é disparado pelo sistema nervoso central e simplesmente sobe, né? E o bebê vai abrir a boca e vai sair o vômito, né? Então, o vômito, ele acaba sendo um mecanismo que o corpo aciona, que o corpo dispara, para fazer com que essa secreção saia. Se não sai por tosse, então vai ter que sair por vômito. É tanto que você disse, né, que no vômito saía muita secreção. Era, ele vomitava muito durante um ano, que ele vivia com crise, aí ele vomitava muito. Pois é. Aí, se for no caso de ser uma criança, Deus o livre, né, hospitalizada, aí precisa da fisioterapia respiratória, né, para mobilizar as secreções. E aí nós, da enfermagem, vamos lá e fazemos a aspiração. Usamos a sondinha de aspiração, né, para sugar, né, através da técnica, sugar essa secreção. Tá certo? Ok. Ok. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre outra patologia, né, outro distúrbio respiratório, chamado de enfisema pulmonar, tá certo? O enfisema pulmonar, gente, ele é muito comum em pacientes idosos, tá certo? E no que é que consiste o enfisema pulmonar?
Vamos agora voltar o nosso olhar para os alvéolos pulmonares, tá certo? Aqueles cachinhos de uva que tem lá na porção final de quê? Dos bronquíolos, tá certo? Lembram que nós falamos que é exatamente nesses alvéolos pulmonares, nesses cachinhos de uva, que ao redor deles vão ter capilares, né? E a partir do sangue que circula nesses capilares vai ocorrer a troca gasosa entre o alvéolo e o sangue, né? O que vai estar em excesso no alvéolo, oxigênio, esse oxigênio em excesso vai para o capilar, no capilar tem excesso de quê? De dióxido de carbono, então o dióxido de carbono passa para dentro do alvéolo, né? Então, anatomicamente falando, gente, os alvéolos pulmonares, eles são como cachinhos de uva minúsculos, tá certo? Caixinhos de uva, uvas microscópicas, digamos assim, tá certo? Quando nós conseguimos ver um pulmão natural, uma peça anatômica de um pulmão, certo? Dissecado, nós vemos direitinho umas bolinhas. Sabe chocolate que o povo chama chocolate aerado? É um chocolate que eles injetam ar dentro do chocolate, aí formam as bolinhas. Os alvéolos pulmonares são tipo aquelas bolinhas, certo? E aí, gente, se esses alvéolos eles têm uma forma específica, como está mostrado aqui no zoom dessa imagem, dessa foto na parte inferior, se ele tem esse formato é porque existe um porquê, tá certo? Vejam que são bolinhas com formatos variados, juntinhas uma das outras. Mas cada bolinha tem a sua paredezinha, certo? E aí, o que é que acontece no enfisema pulmonar? O enfisema pulmonar nada mais é do que o comprometimento, do que a alteração na forma dos alvéolos pulmonares. Tá certo? Os alvéolos pulmonares em uma pessoa com enfisema pulmonar, ao invés de ser assim, conservado, com bolinhas, várias bolinhas juntas, certo? É assim, nessa imagem superior, como mostra a imagem superior. Ou seja, vejam, comparem a imagem inferior com a superior. Na inferior eu tenho as bolinhas bem desenhadinhas, né? As paredes de cada ovinha são conservadas. Enquanto que na imagem superior de uma pessoa com enfisema pulmonar, nós vemos que até tem meio que um formato das bolinhas, mas elas não são conservadas. Tem muitas bolinhas aqui que não têm as suas paredes, tá certo? E aí, por que que acontece isso, hein, professora? Começa uma inflamação a nível alveolar nesse paciente, né? Essa inflamação, ela assume um padrão de cronicidade, ou seja, ela não consegue ser revertida, tá bom? E aí, gente, tudo que não é revertido vai se desgastando e não tem volta, né? Imagina um relacionamento, um casamento, um namoro. Se meu namorado começa a fazer coisas que eu não gosto, eu tento conversar com ele diz que entendeu que vai melhorar, mas não melhora, isso vai desgastando o nosso relacionamento até chegar um momento que a gente vai romper, que a gente vai terminar, porque não vai dar mais para continuar junto. É a mesma forma que acontece aqui nos alvéolos pulmonares. Começa com um problema, com a inflamação não é revertida, ela assume um padrão de cronicidade, tá certo? Então, esses alvéolos, será que eles vão aguentar ficar a vida inteira inflamados para sempre? Não. Vai ter um momento que a estrutura anatômica deles vai começar a ser o quê? Alterada, prejudicada, tá certo? E aí esse processo inflamatório crônico, ele vai acaba o quê? Destruindo, degenerando
o formato que é considerado normal dos alvéolos. Então, veja que a parede dos alvéolos aqui, elas se romperam, né? E aí a estrutura alveolar, de uma forma geral, ela vai ficar comprometida, né? Então, essa pessoa, será que num alvéolo desse aqui, gente, ocorre de forma 100% ok a troca gasosa da mesma forma que ocorre nesse daqui de baixo? Não. Não, vai ficar prejudicado. Se era para ter uma forma específica, um tamanho específico, funcionar de uma forma específica e não está sendo assim, é óbvio que o quê? Vai ficar prejudicado, não é verdade? Fora que esses alvéolos, eles acabam não tendo mais a mesma flexibilidade de encher e de retrair, de diminuir, de secar parcialmente, ele acaba não tendo tanto quanto um alvéolo que é ok. Ele fica meio endurecido. Essa pessoa pode respirar, pode puxar o ar da forma que for, mas se esse alvéolo ele não distende, ele não é flexível da forma que ele deveria ser, acaba que menos ar, menos oxigênio vai chegar até lá. Se menos oxigênio chega até lá, eu vou ter comprometimento da hematose alveolar, da troca de CO2 por O2 para o sangue? Claro que sim, tá certo? Então, o enfisema pulmonar é justamente a inflamação crônica a nível alveolar. Se é crônico, esses alvéolos não vão aguentar essa pancada para o resto da vida, vão começar o quê? A se degenerar, a perder a sua forma normal, né? A perder a sua flexibilidade, e uma vez acontecendo isso, vai prejudicar completamente, de forma indiscutível, né, a questão da hematose alveolar, a questão da troca gasosa a nível alveolar. Tá certo? Então, os alvéolos de uma pessoa com enfisema pulmonar é desse jeitinho aqui. Ou pior, às vezes, a deformação, a degeneração da estrutura alveolar, ela já é tão pesada, já tão avançada, que fica só um espaço só, como se não tivesse uvinhas, como se não tivesse bolinhas aqui dentro. Certo? Isso é bom? Não, porque a estrutura vai ficar extremamente rígida. Quando nós respiramos, gente, nosso pulmão enche de ar, nossos alvéolos, eles enchem de ar, de oxigênio, e isso é bom. Agora, imagina num pulmão rígido, vai complicar tudo, tá certo? Então, é exatamente isso que ocorre no enfisema pulmonar, o comprometimento da forma, o comprometimento da flexibilidade das estruturas alveolares em decorrência de quê? Em resposta ao quê? Uma inflamação crônica. Beleza, gente? Ok? E aí, as manifestações clínicas. Quais são os sinais e sintomas de uma pessoa com enfisema pulmonar? Gente, isso é por tabela. Se a gente entende a fisiopatologia da doença, o resto é fichinha. Me diga uma coisa: uma pessoa com enfisema pulmonar, ela vai conseguir respirar tranquilamente, sem dificuldades? Não, né? Esse pulmão dela não vai se encher de ar, esse pulmão não vai ter a flexibilidade, né? Então, justifica a questão da dispneia numa pessoa com enfisema pulmonar, dificuldade respiratória? Sim. E aí, gente, a dificuldade que essa pessoa com esse diagnóstico tem de respirar é independentemente de ela estar fazendo esforço ou não. O esforço pode ser o mínimo possível, tá? Sentada aqui nessa cadeira, vou levantar. Uma pessoa com enfisema pulmonar, ela fica extremamente cansada, como se tivesse subido lances e mais lances de escada. Tá certo? Às vezes é aquela pessoa que ela tem dificuldade de respirar mesmo estando deitada, em repouso na cama.
Porque ela está puxando o ar para dentro do corpo, mas lembre-se, o pulmão dessa pessoa, ele não tem a flexibilidade que o pulmão de uma pessoa normal tem, tá? Então, ocorre a dispneia a pequenos esforços, a dificuldade de respirar com coisas muito simples. Ocorre a dificuldade de respirar até mesmo quando essa pessoa está deitada, tá certo? Ocorre a questão da dispneia paroxística noturna, aquela questão da pessoa no meio da noite, tá dormindo tranquilo, no meio da noite acorda sufocado, com muita dificuldade de respirar. Não é natural isso, né? Pelo menos eu acredito que ninguém acorde durante a noite desse jeito. Né? Isso é o que nós chamamos de dispneia paroxística noturna, tá certo? Geralmente são pessoas que logo quando acordam, né, logo ao amanhecer tem aquela tosse produtiva, tá certo? Muitas vezes não é nem uma tosse cheia, é uma tosse seca mesmo, mas que é persistente e que se sabe que a pessoa não está gripada, não está com nenhuma virose, não está com nenhuma doença, não está com bronquite, mas é aquela tosse persistente. Né? A tentativa do corpo de fazer as coisas voltarem ao normal, mas não volta. Lembrem-se que é uma doença degenerativa. Tá certo? A questão da hemoptise, o que é hemoptise? Hemo está ligado a sangue. Hemoptise, gente, é aquela coisa que acontece da pessoa tossir e na tosse vir sangue. Certo? Imagina que nós, para tossirmos, nós fazemos um esforço no nosso trato respiratório, né? Para tentar empurrar alguma coisa, digamos assim, né? E lembrem-se que as estruturas pulmonares, sobretudo alveolares de uma pessoa com enfisema pulmonar, elas estão prejudicadas. Né? Então, quanto mais você força, existe uma grande probabilidade de o quê? De você lesionar. E ocorrendo lesão, vai ocorrer o quê? O sangramento, que é o que vai configurar o que? A hemoptise. Você vai tossir e junto com essa tosse vai vir o quê? O sangue. Tá certo? Outra coisa, um sinal, né? Eu consigo ver bem claro de pessoas com enfisema pulmonar. É o que nós chamamos de tórax em tonel ou tórax em formato de barril. Não confundam, cuidado, que o tórax, o peito de pombo, é lá na asma, tá certo? Que é essa região superior do tórax das pessoas, que ela é um pouco mais o quê? Protusa, ela é um pouco mais o quê? Para frente. Aqui no enfisema pulmonar, o que nós temos não é o tórax de pombo, não é o peito de pombo, tá certo? É o tórax em barril. É o tórax daquela pessoa que você, quando olha, você vê que não é um tórax normal. Ele é um tórax mais arredondado, certo? Ele tem, não apenas na parte superior do tórax, mas todo o tórax, ele tem esse formato mais curvado. Tanto no tórax anterior, quanto no tórax posterior. E aí é por isso que nós chamamos de tórax em barril, porque se nós olharmos para aquela pessoa, se nós trabalharmos com a nossa criatividade, nós conseguimos encaixar um tonel ou um barril perfeitamente no formato daquele tórax. Certo? E por que explica? Quando nós falamos em enfisema pulmonar, nós estamos falando em quem? Alvéolos comprometidos. Alvéolos, gente, eu tenho em cada milímetro do pulmão. O pulmão é um órgão que é localizado onde? Ele ocupa todo o tórax, de cima a baixo. Tá certo? Então, se eu tenho alvéolos por todo o pulmão,
certo? Quando essa pessoa com enfisema, ela tenta respirar, ela faz um esforço tremendo, e não é só em uma região específica do pulmão, é no pulmão todo. Então, esse pulmão, ele vai ficar mais bombado, por estar sendo mais utilizado, por estar sendo colocado uma carga maior para ele, vai. Certo? E aí, o que é que o corpo faz? Lembrem-se da lei do uso e do desuso. Quanto mais eu uso uma coisa, mais desenvolvida, mais aumentada em tamanho ela vai ficar. Então, uma pessoa com enfisema pulmonar, ela tem o tamanho do pulmão maior. Não quer dizer que sendo maior vai funcionar melhor. Não. Foi um mecanismo de compensação que o corpo tentou fazer. Isso reverteu o enfisema? Não, óbvio que não. Mas se um órgão ele está sendo muito usado, se ele está passando por muito esforço, é óbvio que ele vai aumentar em tamanho. E se o pulmão ele ocupa todo o tórax e ele aumentou em tamanho, esse tórax vai assumir o formato de quê? De tonel ou de barril. Tá certo? Cuidado com essa pegadinha, viu? Tá certo? Ok. Para finalizar, gente, como é que é a assistência de enfermagem? Ei, coloquem aí o nomezinho de vocês no chat. Beleza? Vão colocando, por gentileza. Como é que é a assistência de enfermagem? O que é que nós, enquanto membros da equipe de enfermagem, podemos fazer por esses pacientes com diagnóstico de enfisema pulmonar, né? A oferta da oxigenoterapia, né? É óbvio que o indicado é que a oxigenoterapia ela seja prescrita pelo médico, ela esteja lá no prontuário do paciente, na prescrição, tipo, a oxigenoterapia em catéter nasal a 10 litros por minuto. Geralmente, todos os pacientes que estão em oxigenoterapia têm na prescrição médica deles, certo? Mas imagina que chega uma pessoa num pronto-socorro passando mal, com muita dificuldade de respirar, você vai esperar o médico vir, prescrever e a pessoa lá morrendo sem conseguir respirar. Então, vá lá e coloque o mínimo de oxigênio para ela em catéter nasal, ligue lá em 5 litros por minuto, não vai matar ele, não. Da mesma forma do que em UTI. Quando eu trabalhava em UTI, existiam alguns pacientes que não estavam entubados, né? Mas começavam a agravar, a saturação de oxigênio começava a baixar, né? Isso às vezes acontece na madrugada, que o médico está no repouso, uma parte dos técnicos está no repouso e só tinha quem? Eu lá no meio da UTI, andando para lá e para cá, né? Aí eu vejo uma situação dessa. Eu vou esperar? Não. Eu já vou colocando o oxigênio nesse paciente, geralmente em máscara de Venturi, né? E aí já peço a algum técnico meu para ir chamar o médico no repouso. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, né? A gente tem que ter essa questão de saber agir, né? É óbvio que se um paciente não está precisando naquele momento de oxigênio, a saturação parcial de oxigênio dele está ok, para que danado eu vou botar oxigênio nele. Agora, se o paciente está morre e não morre, eu vou esperar ele morrer, ou então já botar o pé na cova. Não, a gente vai e pode ligar o oxigênio, tá certo? Aí depois o médico vai dizer a quantos litros por minuto ele quer. Tá certo? Então, o que é que nós, da enfermagem, podemos fazer? Né? A questão da oxigenoterapia, a oferta de oxigênio, caso seja necessário, né? A administração de broncodilatadores, que geralmente estão prescritos, tá certo? Lá na prescrição, é feita a prescrição médica, né? Geralmente estão lá broncodilatadores, né? Professora, como é que eu vou saber o que é um broncodilatador? Estudando farmacologia. Né? Vocês não sabem, olha, eu acho uma responsabilidade tão grande de nós, da enfermagem, né?
porque nós estamos ali preparando, administrando medicações, monitorizando o paciente após a medicação para ver se ocorre alguma reação adversa, né? E aí imagina, se tu não sabe o que é um broncodilatador, se tu não sabe o que é um antibiótico, o que é um antifúngico, aí é bad, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que saber o mínimo de farmacologia, tá certo? E aí, gente, o que é que podemos fazer também? Promover a reabilitação pulmonar. Se há um paciente que está com comprometimento dos pulmões, né, tendo em vista a inflamação crônica e degenerativa dos alvéolos, né, como ocorre no enfisema pulmonar, então é óbvio que esse paciente ele vai precisar sim de fisioterapia respiratória, né? Se ainda não foi solicitado, se ainda não foi prescrito pelo médico, vocês podem sim sugerir. Chega no enfermeiro fulano de tal, será que não seria bacana uma fisioterapia respiratória para esse paciente, né? Ou a depender, né, de como seja o perfil dos médicos que vocês irão trabalhar, né? Porque existem médicos e médicos. Existem médicos que dão sim abertura para a gente, né, de opinar, de sugerir, né? Mas nós só podemos sugerir as coisas quando nós temos o conhecimento e sabemos justificar nossa sugestão. Você não vai chegar e sugerir fisioterapia respiratória para uma pessoa que está com a função pulmonar preservada. O médico vai dizer logo, tu estás falando besteira, por que esse paciente precisa de fisio respiratória? Não tem dispneia, saturação parcial de oxigênio conservada, tranquila, tá normal. É um paciente que não tem nenhuma secreção pulmonar, então de onde raios tu tá tirando essa sugestão de fisioterapia respiratória? Não é verdade? Então, a gente tem que saber falar as coisas e falar coisas que tenham sentido, certo? Mas para isso nós precisamos ter o quê, gente? O conhecimento. E aí, como é que rola o conhecimento? Estudando, né? Ninguém nasce sabendo de tudo. É isso? Ok, gente.